Olá, pessoal que nos acompanha no canal Falando de Futebol. Hoje estou com o Manuel Jades Isidoro, Maneca, tudo bem? Tudo bem? E o papo hoje é futebol. Futebol. É futebol, hein? E só. Relembrar o passado. Relembrar o passado. O Maneca tem uma vida ligada ao esporte. Começou como jogador, foi treinador, foi presidente de clube, patrocinador, fez de tudo, né? Como é que foi teu começo no esporte, Maneca? De tudo um pouco, né? Na verdade, eu iniciei jogando no aspirante, que na época era aspirante ainda, né? Certo. Do Anita Garibaldi. Eu joguei por vários anos. E meu último treinador do aspirante no Anita foi o Janguinha. Na época nós tivemos quase 50 jogos invicto, né? O nosso aspirante. Aí Que posição tu jogava, Maneca? Eu jogava lateral. Lateral direito? Sempre fui lateral direito. Direito? Sempre lateral direito, E depois a gente subiu quase... Era mais apoiador ou mais marcador? Na verdade, quando eu joguei esses jogos no aspirante, nós tinha 2 cabeças de área, então nós jogávamos quase como alas lateral. Jogava então mais solto. E o treinador ele gostava de jogar com um na marcação e um que subia. Então assim, ó, dependia do jogo, algum jogo eu subia mais, ficava como ala, né? E o outro lateral segurava mais. Dependia da dificuldade do jogo, do adversário. Tu ia conhecendo os adversários, né, os atacantes certo. que tinha. Porque a grande maioria na época jogava era com 3 pontas, né? Com 2 pontas e o centroavante. Ponta certo. direita, ponta esquerda e centroavante. E tinha alguns times já que vinham jogar com nós de fora, lá de Criciúma, que a gente jogou com muitos times amador de Criciúma, né? Braço Norte, São Lugero, Orleans, o futebol da região aqui era muito forte, muito né? forte, muito forte. E assim, quando chegou lá, acho que do 20º jogo nosso, já tinha alguns times que já vinham com 4-4-2, já vinha diferente. Já vinha diferente. A formação de Tava time. começando a mudar. Mas no início era 4-3-3 e não mudava muito, né? Era zagueiro, 2 zagueiros, 2 lateral, cabeça de área, um meio esquerdo, meio direito, ponta esquerda e centroavante. Esse estilo assim aí o time atacava mais, né? Muito mais. Então o futebol virou mais defensivo, né? A gente teria que ser lateral mesmo, de marcação. Pra poder segurar. Aí quando começou a vir esses jogos, e eu como já gostava de atacar um pouco mais, a gente treinava mais, se preparava mais durante a semana, para mim ser mais um ala, mais liberado, né? E daí o Jango também começou a fazer o time dele com 2 cabeças de área. Para que um ficasse fazendo a ala direita na marcação na volta. A hora que o cara subisse. Com certeza. O lateral subir. O lateral subisse. Então assim, eu me lembro muito quando eu subi para o titular do Anita, o Mazinho era um ponta muito rápido, né? E eu ia muito na linha de fundo. E o Mazinho era muito de entrar na área, então ele surgia muitos gols assim, rápido, né, nessas jogadas. Triangulação, transação vocês dois. Muito rápido, muito rápido. E o meio também era muito forte, né, daí, né? Porque nessa época, a base nossa do aspirantes, que subiu quase todos, né? E quem foi o treinador daí no titular quando subiu? Mas tinha vários treinadores daí, né? Vários treinadores. Então, até o próprio pistoleiro treinava também junto com o pessoal. Era presidente, era treinador, era tudo o Arvo, né? O Arvo foi muitos anos treinador nosso também. Seu Arvo. Então, aí a gente jogava muito mais o Janga. Tinha época que jogava no titular e também era treinador. Então, assim, a gente acompanhou muita época, né, desse período do Janga, né? Desde a base do aspirante até na verdade... O Janga foi um baita titular, jogador, né? Foi. O Janga era muito bom jogador. E bom treinador também para nós, tá? Excelente pessoa também. Depois que eu saí daí eu saí dali com 17 anos e meio. Aí eu fui... Mas aí vem a tua história com a base do Ercílio Luz, tu jogou na base. Daí... Nessa época não existia sub-13, sub-15, não, já ia direto pra base. Era juvenil, júnior e titular, né? Era eu fui pro júnior, né, na verdade, já, né? Porque eu tinha 17 para 18 anos. E eu fiquei na casa do pistoleiro, porque ele era o massagista do Ercílio Luz da época. Pistoleiro teu pai, né? Isso, morava já Ele morava em Tubarão, e daí eu fui pra casa dele. Eu fiquei lá mais ou menos uns 6 meses, entendeu? As primeiras 3 semanas treinei com o júnior, e depois já comecei a treinar com o profissional. Tu não parava em alojamento? Parava na casa dele? Eu parava na casa dele, que era próximo, né? Então a gente ia junto, ele ia de manhã, à tarde pro treino. Tu chegou a treinar com o profissional? Na verdade, a terceira semana... ele trabalhava lá, tu ia junto? Ele treinava, certo. Aí assim, como o Ercílio Luz não tinha muitos jogadores, entendeu? Aí ele usava alguns do júnior, e como eu tava ali com o pistoleiro, né, na época, eu ficava e já comecei na terceira semana, comecei a treinar junto com o profissional também. Eu me lembro muito bem, umas partidas fortes, daí à noite a gente treinava durante a tarde,
Nas quarta-feiras tinha jogo, a gente ia nos jogos também, ia nos vestiários do jogador. Então a gente Galera acompanhei profissional. Sim, a gente. Nessa época o Ercílio estava jogando Catarinense? Catarinense. Então, assim, eu acompanhei muito aquilo ali, mas eu fiquei 6 meses e, na verdade, eu saí de lá quase como fugido, né? Porque. Escapou? Na verdade, a minha mãe era sozinha e eu era o homem da casa. E a minha mãe era muito doente e ela começava a me ligar, dizendo que estava com algumas dificuldades, algumas coisas. E no fim eu peguei, abandonei e voltei embora. Veio pra casa? Vim embora. Ajudar em casa? Daí ele voltou aqui para conversar comigo, veio até um cara que treinava, ele era, na verdade, era empresário de algum jogador da base do time do Criciúma. E ele veio junto com ele, né? Se ano que fosse pro Ercílio foi o quê? 90? Não, antes foi em 87, 88 por aí. Que eu fui, 87, 88 por aí mais ou menos. Não, 88 eu já tinha voltado já. 88 eu já tinha voltado, foi 87 que eu fui pra lá. Então eu fiquei esse período lá mais ou menos 6 meses e voltei. E depois que eu voltei, daí eu voltei a jogar no Anitta, daí comecei a disputar alguns campeonatos aqui nosso, né, amador. Disputei um campeonato também no quilômetro 12. Na época até o Janga jogava lá também. O treinador era o Arvo também, que saiu aqui do Anitta. O 12 teve time em campeonato? Teve um time de campeonato. Na verdade não era campeonato da liga, né? Era um campeonato mais regional aqui da nossa comunidade, entendeu? Certo. Então eu disputei esse campeonato no quilômetro 12. Vários jogadores aqui do Guatá foram pra lá, né? E aí tinha daí na verdade o time do 12, ele era patrocinado por alguns 2, 3 empresários. E montamos um time lá no 12. O campo era lá mesmo, era atrás da igreja lá, então... Era um campo, não era um campo tão Chegaram bom. a ser campeão, não? Não, lá não. Eu só disputei um campeonato lá com eles também. No Ercílio tu não jogou nenhum campeonato? Não joguei nenhum campeonato. Maneco, e aí quando chega o ponto que tu decide parar, tu teve algum problema, alguma lesão? Na verdade eu parei muito novo, né? Parou novo? Eu joguei bem pouco mesmo, No Anitta, voltando pro titular, eu acho que eu joguei 2, 3 anos só, entendeu? Então parou com 21, 22? Por aí eu já parei. Porque na verdade eu tinha um problema muito sério, tenho até hoje, né? Que é do reumatismo. Né? E ele me atingiu muito as articulações. Então, o meu médico prontamente ele já disse, né? Que eu não podia mais jogar, porque isso ali ia me prejudicar muito, cara. Desde essa época já? Desde a época. Eu com 16 anos já fui diagnosticado, né? Esse meu reumatismo que era nos ossos, né? E nas articulações. Então, quando mais novo até jogar, não tinha problema. E qualquer batidinha que me dava na canela, qualquer lugar, ele me dava derrame. Entendeu? E isso a mãe assustava muito. Demorava a melhorar e tal. Meu Deus do céu, arrochava. Tinha vezes de ficar 15, 20 dias, toda a perna toda preta, que batia na canela. E aí tem o risco de dar uma trombose e tal, né? Aí foi aonde eu comecei a ir no médico, e os médicos, talvez não porque não gostavam muito de futebol mesmo, né? E eu achava que o futebol já era bom até para a saúde, essas coisas, e ele falava o contrário para mim. Essa tua doença não é bom, essas tuas batidas nas tuas pernas, tu viste como é que fica. É muito contato, né? Na época mesmo era assim mesmo, né? Era batida, era bem pegado pesado, firme, era bem pesado, né? E daí parei, aí comecei a me envolver com aspirante já como treinador. No Anitta? No Anitta, no Anitta. Aí começamos a jogar os amistosos, eu como treinador. Eu também como treinador do aspirante do Anitta, nós ficamos 58 rodadas também invicto também. 58? 58 rodadas invicto. Jogamos... Isso dá uns 2 anos e meio. Daí pra mais. E outra coisa, tá? Jogo todo final de semana. Nós não parava de jogar. Não é fácil. Era todo final de semana. De Criciúma pra cá, Tubarão pra cá, não tinha onde nós não jogava. Esses becos de interior de município, nós íamos. E quem era essa gurizada na base na época? Rapaz, era tanta gente boa que tinha que tu nem imagina na época. O Claudinho jogou comigo, o próprio Gi. Claudinho, né? Trajano? Trajano, o irmão dele, o Marcelinho. O próprio... O Gi jogou lá? O Gi jogou. Gilmar Serafim? O Gilmar Serafim, o irmão dele. Jairo. O Jair. O Jair jogou com nós também. Assim, eu tinha um aspirante muito bom. E depois veio uma equipe também que daí jogava o Wilson, jogava o irmão dele, falecido Gambá, que eles vieram de fora, vieram morar aqui no Guatá de volta, né, que eles voltaram para cá. O Wilson veio querendo jogar de centroavante e coloquei ele no gol. E foi um dos goleiros de destaque, disputou vários campeonatos. O Gambá veio querendo jogar de atacante, botei ele jogar no meio campo. Disputou vários campeonatos pelo Lajeado também, como cabeça de área, marcador, porque ele era pegador mesmo, né?
A tua passagem num time, numa base no profissional foi curta, mas de aprendizado foi excelente, né? Muito bom. Porque ali tu vem com uma ideia de jogo, né? Esquema de jogo, treinamento, Ali, posicionamento. E em tudo, a preparação física, cara. É difícil o time daqui que tem, né? Eu mesmo fazia isso porque eu tinha nosso preparo físico, né? Vocês faziam treino durante a semana? Treino todo dia Direto? de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. E de manhã o que Mas nós... aqui no Anitta? Não, aqui nós fazia só final jogo. de tarde. Ah, não, final de tarde. Final de tarde o pessoal trabalhava, mas final de tarde eles iam pro campo. Bater a gente uma fazia, bolinha. né? Isso. Tinha alguma jogada ensaiada, treinamento específico? Tinha, porque eu aprendi muito lá com esses 6 meses no Ercílio, né? Mesmo novo como eu era, eu peguei muito, né? Porque prestava muita atenção, né? Eu prestava bastante atenção, então eu acompanhei bastante. A parte física era muito forçada lá. Os primeiros dias que eu cheguei lá, daí eles acompanhavam os profissionais, né? Porque tu saía do estádio, fazer corria, né? Corria na rua. Era mais ou menos 9 quilômetros de volta, na primeira pegada já. Então eu nos primeiros 3 dias, mas eles iam com uma Kombi velha, antiga deles, que eles tinham lá, Dercy Luz, né? E largava. O pessoal que descansava, eles pegavam, né? Na viagem, ia recolhendo, né? Mas quando eu saía, aí tinha os profissionais lá, um zagueirão, os caras fortes, os caras bons, né? Você disse, não, só acompanha nós. Deixa esses gurizão ir pra frente. E eles, vai com nós aqui que tu tá tranquilo. E eu ia no trote com eles, como dizia, vai no trote comigo. Aí eu ficava do lado deles, né? Tinha 2 zagueirão muito bons ali. Um era do Paraná e outro era do interior de São Paulo, que jogava ali. E tinha 2 que era do Vasco ainda na época. 2 jogadores do Vasco, que jogava ali. Veio da base do Vasco e veio pra ali. E tu deve ter perguntado muito sobre o Vasco. Nossa senhora, né? Torcedor do Vasco. A base deles lá era muito forte. Forte. Né? Daí é o que eles diziam, não, aqui vocês não têm base, aqui vocês não têm nada preparado pra base. O Ercílio, apesar de profissional, mas era um clube pequeno, né? Bem pequeno. Então, bem os profissionais acanhado, era tudo reduzido também, né? Isso. E aqueles primeiros 3 dias que eu fui das corridas, meu Deus, quando chegava no final, o primeiro dia eu fui, acompanhei, normal, vim com eles, mas chegava no campo, aí tu ia fazer um alongamento, né, até tu começar a fazer a parte de bola, né? Bola. Aí na parte de alongamento, rapaz do céu, parece que o cara subia pra cima, né? Meu Deus, porque tu não era acostumado, não era né, cara? acostumado. Aqui tu pegava, botava a camiseta e ia pro campo jogar. E lá não, lá é o contrário. Lá eu fui bater bola mesmo, fazer o jogo lá, coletivo, por exemplo, 6 dias depois. Então é tudo diferente, né? Então assim a gente aprende muita coisa, né? E aqui eu aprendi muito, por isso que muitos jogadores do Anitta, de onde eu passei, se destacaram muito. Porque eu fazia a parte... Trazia isso pra cá. A parte física, a parte tática, eu também passava para eles, né? Então assim a gente melhorava bastante isso. Então se destacava muito esses jogadores, né? Era diferente dos outros jogadores, porque a gente passava isso para eles e era muito importante. Tinha uma preparação, né? Uma com conversa certeza. Diferente, né? Diferenciado. Maneca, aí como treinador, títulos, teve muitos títulos como treinador? Muitos títulos. Com o time do Anitta, titular não? Eu como treinador do titular do Anitta, eu nunca tive título. Mas fui campeão da Liga de Lauro Miller como presidente. Como presidente? Como presidente do Anitta, fui campeão da Liga. Foi a Lembra única vez que o Anitta... Não lembro, cara. Foi a única vez que o Anitta foi campeão da Liga de Lauro Miller. O Rubens Rabelo era o presidente, falecido Rubens Rabelo ainda. Vocês ganharam uma liga Ganhamos uma liga eu como presidente. Ainda iniciamos um time muito bom na época, né? Fizemos um time muito bom. Eu como presidente. E o treinador iniciou com o Arvo. E daí jogava, era o Arizona, o Atlético Barro Branco, o Sumaré, a Anitta, então tinha vários times muito bons, né? Times fortes mesmo, Guatá, Lajeado. Sul América na época, né? E nós começamos e os primeiros 3 jogos nós não fomos muito bem não, como Arvo de treinador. E na época era meio que no auge do Vasco, né? E o Eurico Miranda era meio radical nas coisas, né? Não dá certo, ele trocava e não queria nem saber, né? E eu fiz Pegou a onda? Peguei meia onda do Euricão na época, né? O que eu fiz? Cheguei no vestiário, se nós não ganhar esse jogo hoje, vai ficar difícil para nós classificar, eu vou ter que fazer algumas mudanças. Time tinha, cara. Tem que tentar alguma coisa diferente. Time tinha, né? Aí fomos pro jogo e empatamos. Empatamos o jogo em casa. Aí, no final do jogo, chamei todo mundo e disse, infelizmente, claro que eu já estava me organizando, no segundo jogo eu me organizei já, quem que eu ia colocar, quem eu ia apresentar.
Me organizei e disse, ó, Arvo, te agradeço por tudo que tu fez, tu pode até continuar aqui comigo como auxiliar, Mas não o tem resultado problema nenhum, não, o resultado não veio, não veio. e eu não posso já na primeira fase sair desclassificado. Esse campeonato para mim é muito importante. Era o último ano meu da presidência. Eu peguei e apresentei o Chicão, Francisco Enzo. Veio do Lajeado e veio e pegou o Anitta como treinador. Botei ele como treinador. E meu time era muito bom, rapaz. Muito bom. Aí foram campeão com tu, presidente, Francisco, técnico. Ele pegou a presidência e o jogo nosso seguinte com o Chicão era no Arizona. De técnico? Ele já como técnico, já no jogo seguinte era contra o Arizona. Nós Fora. ganhamos o Arizona lá já. Aí já mudou. Ele já mudou todo o time, já fez toda a mudança que precisava, as cobranças que ele tinha que fazer. Já voltou a moral do time. Não tenha dúvida disso. Daí os jogadores começaram a jogar aquilo que tinha que ser jogado e o que a gente sabia que eles tinham para apresentar para o time, né? Que estava muito aquém, né? E a gente sabia que podia apresentar mais. Aí dali para frente fomos e depois a final ainda foi nós e Arizona ainda. Aí voltamos a se encontrar e nós fomos campeão dentro do campo. Foram campeão lá? Fomos campeão lá no Arizona. Tu lembra o ano, Maneca? Eu não lembro o ano, cara. É muito tempo faz, né? Mas foi o único título foi o único da Liga título da Liga. Foi. Do Anitta. E provavelmente como time titular de maior expressão foi esse título. Foi. E depois eu trabalhei muito na época de outros presidentes, né? Farcido Telly, como presidente, eu trabalhei muito no futebol. Fizemos um time muito bom para a Liga também, né? Disputamos daí. Aí já entrou o time de Orleans, né? Que tinha um campeonato muito forte também. Forte. Vários campeonatos. A gente contratava jogador de fora, eles vinham para cá 3, 4 dias antes, ficavam nas casas. Hospedado nas casas, concentrado. Vinham para cá na quinta-feira à tarde, sexta, ficava para jogar no domingo, ia embora só na segunda. Era o pago, né? E assim, aí a diretoria... Existia uma certa, apesar de amador, mas existia uma certa organização. Tinha, até porque era campeonato muito forte, né? E tu gastava bastante na época, né? Não dava pra dar bobeira. Nós temos de São Joaquim, aquela região lá, nós temos muito jogador, né? Praiano, Daíco, vários jogadores de lá. Repolho. Muita gente veio jogar no Anitta. Depois do Anitta ainda disputaram... O Sandrinho jogou no Anitta. O Sandrinho, na verdade, ele jogou... O primeiro time que ele jogou foi no Anitta. Ah, foi no Anitta. Foi no Anitta Garibaldi, entendeu? O Dorico também, o Sandro. E depois que ele foi pro Sul América, né? Então... Maneca, a respeito ainda do Anitta e Liga Lauro Miller, tem o título do Guatá, que é muito mencionado, até porque foi uma final... Foi um clássico na final, né? Guatá e Anitta. E todo mundo conta em 97. E nesse time tu era o treinador, né? Tu era o técnico de 97. E o Anitta iniciou o campeonato avassalador, né? Arrebentando com todo mundo, ganhava de todo mundo. E o Guatá meio que sim. tropeçando aqui e ali. O Guatá foi acertar o time do meio pro final do campeonato. E aí vocês perdem o primeiro jogo, a gente tá aqui no campo do Guatá, né? Foi aqui. Vocês perderam o primeiro jogo aqui, o primeiro da final. No segundo vocês ganharam lá, né? E o Guatá ganhou na prorrogação, né? O que tu lembra dessa época aí? É uma partida assim que as lembranças que tu tens é dos jogadores individuais, porque nós tínhamos bastante jogador de fora também, né? Na época o irmão do Chicão jogava muito, né, cara? Farcido Toninho. Era muito bom, né? Ele no meio campo ele era tentado. O Erli. Que eu tenho lembrança assim de antiga, um dos caras muito bom que eu vi jogar, o falecido Toninho. E aqui no Guatá jogou nos 3 times, né? Jogou no Sul América, jogou no Anitta, jogou no Guatá. Era muito o Chicão também, né? Jogou nos 3 também, três, né? Jogou nos 3 também, né? E o Chicão, além de jogar nos 3, eu acho que no Lajado ele também foi treinador, no Anitta ele foi treinador também, então assim... Porque eram adversários em campo, mas eram todos amigos, né? Porque eram os 3 times daqui, né? Forte, né? Claro. Comunidade pequena, Sul América também teve uma época que ficou muito forte, na época que o Fontanella começaram a patrocinar, o Valdir Fontanella, né? Então ficou forte também no período. Então, e o Anitta tinha o campo, nós tínhamos o campo lá, mas era um campo ruim, a gente sabe disso, né? Sim. Nós tinha vestiário com túnel, aquilo funcionava muito no período, né? Aquilo ali para tomar banho. Vestiário com túnel era a cereja do bolo, né? Senhora do céu, né? Eu assisti ainda essa semana esse jogo da final, assisti algumas imagens. O pessoal saindo pelo túnel, aquilo ali era muito top, né? Nossa senhora, a gente cuidava muito. time profissional, né? E os jogadores nossos, mesmo das antigas, depois da nossa geração também, era nós que fazia a manutenção, né? Cuidava dos vestiários, limpava, arrumava, quebrava as telhas que arrumava. Pintava vestiário, pintava as linhas do gramado. Tudo era isso, era a gente que fazia, né?
E eram os times que tinham, claro, a grande maioria já não estão mais no nosso meio, né? Mas torcedoras, mulheres do Anitta, do AGA, do Guatá, era muito forte, né? Forte, a torcida era muito, forte. Muito forte. A torcida do Anitta era muito forte. Era meio dia e meio, elas já iam pro campo, sentavam lá atrás do campo, embaixo daqueles eucaliptos lá. Marcava o lugar. Porque teve um período que eles iam mais para assistir o jogo da parte do aspirante do que o profissional, o titular. Titular. Porque na época nosso aspirante era muito bom e o titular não era muito bom. E não era campeonato mesmo, né? Então eles gostavam muito e eles iam para torcer por nós. Ficava a tarde toda. E queira ou não, com o Jango treinador, ficamos quase 50 jogos invicto, né? Então chamava muita atenção de todo o torcedor, né? Então... E essa invencibilidade, tu lembra para quem que foi perdida? Perdemos pro time de Criciúma. Time de Criciúma. Time de Criciúma. Quando eu fui treinador, que nós ficamos 58 invicto também, tu vê como nosso time era tão bom. O Jair jogava com nós ainda. É um time espetacular. Nós entramos, fazia 40 jogos ganhando, né? E tudo goleada e goleada e goleada. Tinha lá de Criciúma, o time não era bobo não, time bom. Eles também estavam invicto. Há um tempo. Não era muito, mas estava invicto. 10, 12 jogos invicto lá. E eles tinham disputado o campeonato, fazia umas 3 semanas que tinha acabado o campeonato. Tinha meio que desmontado o time deles, estava preparando, mas ainda estava invicto. Assim, não era aquelas vitórias que eles falavam. A gente prestou muita atenção e conversei com o pessoal, né? Primeiro tempo, fizeram 3-0 em nós. Aqui? Aqui, fizeram 3-0 em nós. Barbaridade. Mas, vamos pro vestiário, eu não era muito sangue de barata, né? Cara, mas eu chegava quase batendo no meu jogador. Tu não imagina o que eu fiz dentro do vestiário nesse período. O Lapa jogava com nós. É pelo lado, no bom sentido, é tentar acordar pro jogo, até porque tu conhece o time que tu tem. E tu tem 15 minutos pra fazer voltar. E nós nunca levamos gol nesses jogos anteriores. Nós toda a vida saía na frente. Podia até tomar gol, mas nós saíamos na frente. E aí eu saí 3, no primeiro tempo com 3-0. Tá? Disse assim, vocês vão lá, vocês vão ter que reverter esse jogo, porque vocês têm jogo pra isso. Vocês tomaram 3, vocês vão ter que fazer 4. Nós ganhamos um jogo de 5-3. Ah, é? Ganhamos um jogo de 5-3, conseguimos virar. O Jair fez 3 gols nesse jogo. O Jair jogava, era um ponta? Ponteiro direito. Ponta direito mesmo, daquele nato. E chutador, né? Chutador. O Maneca, o Emerson ali do Evilásio jogava comigo também. Jogou contigo no Anitta? Nossa senhora. Muito bom, ele jogava no meio campo. Meio campo. Meio... Ele era meio daquele jogador... Habilidoso? Meio habilidoso e craque, né? E meio ele fazia o time jogar mesmo, o ataque. Bom passe, a bola bateu no pé dele e os nossos atacantes já conheciam, né? Ele pegou a bola, o cara já sabe ele já jogava lá por eles. Né? É legal ver um time assim, e assim que se conhece, né? O nosso time quase jogava igual, quase com música, né? Eu até tenho, acho que eu não tenho foto deles no uniformizado, mas eu tenho foto de algumas confraternizações que nós fizemos com todos os jogadores, né? Aí estão eles todos junto com nós. Então, assim, uma época muito boa a gente passou ali, né? Ô, Maneca, no titular do Anitta, assim, que jogadores que tu tem como os destaques do teu time, às vezes o destaque do treinador não é o destaque da torcida, né? O jogador que o treinador gosta não é aquele que a torcida quer ver. Muitas vezes acontece isso, né? E na verdade, quando veio o jogador que quis vir para jogar comigo, muitos jogadores chegavam e diziam a posição e eu ia botar jogar e depois eu descobria a posição deles que não era aquela. Não era aquela ali. Então tu colocava e eles se destacavam, né? Muitas pessoas reclamavam que eu estava botando o jogador na posição errada. Primeiro jogo, segundo, quando era no terceiro, disseram, o Maneca estava certo. Então ele já colocou, o time começava a melhorar. E eles tinham que aceitar porque eu mudava o jogador, colocava e as vitórias estavam vindo. Dava certo. E dava certo, né? Teve jogador com muito destaque no gol, que foi o Wilson, tá? O Wilson foi um cara que se destacou muito comigo, entendeu? O Lourão, o zagueiro, ele veio jogar no Guatá, jogou no Sul América também, jogou fora também. Então, o Lourão, ele já era um baita de um zagueiro mesmo. Era aquele zagueiro que em 5, 6 jogos, para ele fazer uma ou duas faltas, era absurdo. O cara era clássico. Era absurdo, ele era bola mesmo, tá? O cara era bola. Chegava primeiro. O Neguinho do TL, né? Muito bom lateral esquerdo, né? Neguinho acompanha a fase final dele, muito bom jogador. E com nós, ele começou com nós lá, era nosso time que nós começamos junto, né? O Lee jogava muito também como zagueiro, entendeu? Era um período que um time que, na verdade, esse time que nós tinha... O Emerson foi titular no Anitta? O Emerson Bombazaro? Não, foi aspirante. Ele veio pro Guatá daí, né? Ele veio pro Guatá daí, Veio pro Guatá. Foi.
né, período aí. Ô Maneca, e aí eu já peguei mais a fase final, né? Tô com 38. Me chamava muita atenção o Alcione, né? Como que um cara desse não chegou ao profissional, né? É muita bola, né? Muita habilidade. O Alcione, na verdade, ele jogou bastante comigo, porque depois ele foi campeão comigo também em campo. É que teve quadrangular em Lauro Miller da Liga, da CME. E nós fizemos um time de campo aqui do Anitta, né? E fomos campeão. Abertura de campeonato? Não. Campeonato mesmo. Campeonato era campeonato mesmo, mas eles faziam o campeonato, era... Já não era a liga, né? Não. Era a CME que fez. Que organizava, aqui no município. Fez 2 campeonatos, assim. Dava 6 times ou 4 times, né? E a gente foi campeão os 2, entendeu? Em cima do Atlético, o último foi em cima do Atlético do Barro Branco. Aí jogava o Alcione, jogava o Jonas, o Nenê, o Zé, aí era um time muito forte. O Alcione no futebol de campo ele jogava com a 10? 10. 10, né? 10 clássico, né? Isso. O Maneca, e aí depois também tivesse 97 pra cá, saiu o ginásio no Guatá, saiu bons times de futsal também, né? Muito bons bom, campeonatos. Campeonato. Ganhasse algum título ali jogando futsal? Vários títulos. Vários Ganhamos ali. Vários títulos. Um time muito bom, né? Nós tivemos uma vez um campeão aqui, que foi feito, acho que era 12 times que tinha na época. E daí foi feito vários times e eu fiquei de fora, porque eu estava meio na diretoria ali, eu não queria me envolver muito. Aí eu peguei, saí da diretoria e pedi para nós montar um time. Aí o Preguinho, o filho do Careca, e alguns jogadores que sobraram que os outros times. O Wagner, que os outros times não queriam. Entendeu? Aí sobrou esse jogador, o irmão do. Como é que é o nome dele? Aqui do Guatá? O goleiro. O genro do Vai. Ah, o Fá. O Fá. Fá era muito bom goleiro. Fá, mas era aquele goleiro, muito bom goleiro, mas eles não gostavam porque ele não levava nada a sério. Né? E deixaram ele de fora também. E eu fui pegando todos esses jogadores, tá? E fizemos um time. E daí, fizemos esse time daí, mas não foi nem a Anitta, nada. O time era aqui do Guatá. Foi o time aqui da praça. Segundo time da praça, que foi feito e eu fiquei como treinador deles. Então, se vocês fizerem aquilo que eu pedi, eu vou com vocês. E eles foram me convidar, né? E eu tenho uns 2, 3 jogadores que eu preciso que venha pro time. Aí era o Preguinho, que tava fora, era o filho do Careca, era o Fá de goleiro. E ali eu fui começando a... né? Foi montando o time. Foi montando o time, rapaz do céu. E o Paulinho, que suco, fez um timaço. Né? Ele fez o time, ele escolheu o time que ele queria. E o Anitta fez o timaço deles também, que jogava Alcione, jogava aquele pessoal tudo lá, um timaço. Foi o terceiro time do Guatá. Não, eu fui o restante dos jogadores que sobraram. E nós somos campeão. Foram campeão. Nós somos campeão e o gol quem fez foi o filho do Careca. O Wagner. O Wagner que fez o gol no final. Nossa, ganhamos de 5-4. O Wagner chegou a passar em teste no Internacional, jogou um tempo lá. Foi. Habilidoso, né? Eu lembro que não era fácil tirar a bola dele. Nosso time era muito bom. Maneca, depois um pouco mais recente, não tanto, né? Mas. E aí os campeonatos de futsal, todo mundo sabia o que ia dar na final. Era Sumaré e Barreiro. Sumaré e Barreiro. Alguns campeonatos, né? Vários campeonatos, né? Eu, na verdade, eu tenho mais vice-campeão do que campeão. O Sumaré ali geral, era imbatível, porque daí assim, o nosso time que nós fazia aqui no Guatá era bom. Só porque daí o que acontecia? Lá eles traziam jogador de fora que pagavam horrores de dinheiro. Era 3, 4 jogadores. Então assim, eles eram campeão em cima de nós, mas se tu fosse analisar... Vocês tinham mais jogador daqui? Nossa, era tudo daqui. Né? Não trazia jogador de fora. Então o pessoal, o torcedor, tu dava mérito pro nossos times, né? Porque era daqui. Era da casa. Era o time da casa, né? Então... Sem pagar ninguém. No futsal não pagava ninguém, né? Sem pagar ninguém, né? Então a gente eu fiz vários times, eu fui treinador da CME por algum tempo também, temos alguns campeonatos fora. Nós fomos fazer a inauguração do ginásio de Bom Jardim, eu levei o time da CME de Lauro Miller, que eu tinha montado aqui para inaugurar lá o ginásio deles contra a CME deles. Então, a gente teve vários jogos. Jogaram assim, também campeonatos fora, jogaram campeonato na Serra. Muito campeonato. Jogaram por tudo, né? Maneca, tu lembra o último campeonato que tu disputou? A gente vive há 1 ano e meio de uma pandemia, tá tudo parado. Meus últimos campeonatos que eu fui treinador já foi no salão feminino. Feminino daí? Foi. Campeonato da... Tu treinou um bom tempo, tu comentou antes o time feminino de futsal da Capivara Alta, no 4S daí, né? Foi esses últimos, foi aí? Esse foi os últimos 5 anos que eu fiquei como treinador.
eles nunca tinham sido campeão desse campeonato do 4S. Aí me convidaram e foi bem depois que eu tinha feito esse curso. Eu fiz um curso também, né, de treinador, né? Um treinador de salão. Professor, eu não lembro o nome dele agora, cara, me fugiu o nome do treinador. Na verdade, quem levou nós para fazer esses cursos lá foi o professor Edmundo. O seu Edmundo. Nós ia através da CME. A própria carro da CME levava nós para fazer o curso, nós ia toda noite. Era aula normal, aula das 7 às 10. Nós tinha aula prática e a aula também... E teórica e prática. Teórica e prática, tinha tudo, normal. O treinador nosso... Baita de um curso, então. Muito bom o curso. Até, eu tenho uma plancheta lá em casa, nunca usei, tá? Porque se tu vai usar, o pessoal começa a falar muita coisa. Eu tenho um, que aí foi o diploma que tu ganhou, uma plancheta com eles não botaram meu nome, botaram Maneca, que eu escolhi Maneca, a plancheta com o campo, né? Futebol certinho. Que é o certificado. Que é o certificado, que é a plancheta de um campo, da quadra de salão. E ali tu acrescentou muito na tua carreira de treinador. Muita coisa, né? Por isso que pega um time igual eu peguei a Capivara, fui disputar 5 campeonatos lá, ganhei 5, né? Tinha jogadoras boas, foi só organizar, né? Organizar, e o que acontece? Ó, nós vamos aprender, eu quero que vocês aprendam 3 ou 4 jogadas, que vai ser o suficiente para nós ganhar deles. Uma hora é um jeito, uma hora é outro. E não precisa mais do que isso, porque eles não têm isso. Eles têm botar a bola em quadra e quebrar e correr e bater no gol. Nós vamos ter jogada. Se nós fizer isso, se vocês fizerem... Mas daí eu treinava elas, né? Conforme a situação do jogo, se comprometeram de treinar. Nós treinava 2 vezes por semana à noite. E já levado a sério. Aí preparo a parte já tinha ginásio de esportes. Tinha ginásio, tinha a parte física. Né? Os pais fizeram reunião e disseram que não tinha problema. Todos eles levavam as meninas para lá. Algumas eram casadas, algumas eram solteiras, meninas novas. Né? Então, a gente começou a preparar esse time. Na verdade, foi um campeão 4 de salão e uma de suíço, que daí foi o último. Eles não quiseram fazer mais o salão, aí fizeram de suíço. Fizeram suíço. Fizeram suíço. Daí disseram assim, vamos pro suíço também, não tem problema. Aí o meu time, nós tínhamos na fase de 12 jogadores, né? Não tem problema, vamos também, só é um pouco diferente, vamos fazer uns treinos, uns preparos aí, não vai ter problema. E ganharam também. E fomos campeão também. Maneca, e aí o time masculino, tu também treinou, né? Lá eu treinei 1 ano só. Da Capivara no 4S, um Foi. ano? Não foram campeão? Fiquei em segundo lugar. Foi o primeiro ano deles? Não. Eles faziam muito tempo que eles jogavam esse campeonato. Esse 4S, ele tem há muitos anos na região de Orleans, né? Só porque eles nunca chegaram assim numa final, nada. Depois que eu peguei o time lá, que nós chegamos na final, porque daí também os jogadores, alguns estavam saindo já e chegando outros novos. Até tu montar o time, chegou o final do campeonato. Então, mas fomos pra final ainda, entendeu? Nós perdemos lá no Barracão, a final lá. Mas assim, ó, depois dali... A gente montou o time, daí eles pegaram, começaram a tocar. Ali pra frente começaram a ganhar, né? Não saíram mais entre os 4 times do 4S, né? Então foi muito, muito bom daí depois dessa época. A Capivara Alta aí na última década foi muito forte no futsal. Muito forte. Foi depois da minha saída de lá que eles começaram. Aí, e com o pessoal de lá, morador de lá. Todo de lá. Até porque na época tu poderia botar 2 jogadores de fora, mas que trabalhasse na comunidade por um período X, né? Tem que ter no mínimo 6 meses ou 8 meses, eu não lembro, para daí poder jogar. Daqui jogou alguns lá, entendeu? Do Guatá? O Neide jogou lá. O Neide jogou no o Piririca, acho que um tempo o Júnior jogou, né? O filho do Urso jogou. O Goguinho jogou lá, o Douglas, né? Os campeonatos também, porque eles moravam lá, né? O Urso morou muitos anos morou lá. Pra lá, né? Mas voltando um pouquinho nos campeonatos do 4S, o primeiro campeão lá, que nós fomos, o nosso time já deslanchou, já saímos na frente, daí quando chegou no segundo campeonato, eles disseram, nós só vamos jogar se o Maneca não for treinador. Eu começava a fazer, porque daí começava as jogadas, e eu usava uma jogada só em cada jogo, porque eu não queria apresentar tudo para eles, né? Porque senão eles... tu não apresentava tudo numa partida? Não apresentava. Depende do jogo onde nós íamos, porque era muito diferente do lugar, dos né? locais. E nós começamos a apresentar e uma jogada só tu dava pra te fazer 4 vezes num jogo, entendeu? Certo. Porque o pessoal não tinha noção das marcações, porque tu fazia uma jogada só, tu fazia diferente. Porque no profissional os caras tem uma variação de 5, 6 jogadas na mesma partida. Né? Conforme tá o adversário. Mas como eu preparei, porque assim, ó, também não era fácil eu também colocar dentro de... vamos botar, 2 semanas de treino,
2 vezes por semana treinar. Apesar de treinar, não era muito tempo. Coloca, né? E elas também não são um jogador que pegam muito rápido, pegam muito fácil, entendeu? Não era todo dia. A parte física era muito ruim também certo. das meninas, comecei a fazer isso. E depois o que aconteceu no final? Além de nós ter jogada, a parte física, nosso time disparou na frente. Começou a melhorar. Nossa senhora. Nós tínhamos jogo que primeiro tempo nós estávamos 10-0. Tu é louco. Não, daí foi desproporcional, aí entendeu? Disparou. A gente disparou muito, nós tínhamos 3 atletas, a goleira e 2 atletas de linha, que é a mulher do Sandro, tá? E a menina do Félix. Certo. Elas jogaram até campeonato fora. Elas jogaram até campeonato fora, entendeu? Sim, depois. E depois nós fizemos... A Samara daqui jogou lá, A Samara jogou comigo. Muita Todos bola. os campeonatos comigo ela jogou. Todos os campeões que nós somos, ela jogou lá, Samara. Então, assim, ó. Então, eu tinha umas meninas do Barro Branco que eu levei também, porque daí a gente pôde montar um time do jeito que nós queremos. Eu peguei mais 2 meninas do Barro Branco, a menina do Xexé, jogava comigo, que era muito bom também, jogava muito bola também a menina. Nós tivemos um título, não lembro se foi no segundo ou no terceiro, acho que foi no terceiro. Goleira menos vazada e artilheira do campeonato. E foram campeão. E campeão. Levaram tudo. Tudo. Tinha de troféu, levaram tudo. E depois tudo. No terceiro de novo, nós somos campeão, goleiro menos vazada. Entendeu? Então assim... Maneca, assim, eu achei legal tu comentar, porque tem muita gente mascarada no meio do futebol. Ah, vice não é campeonato. Não, e tu comentou, eu tenho mais vice que campeão. E pra mim, segundo lugar é medalha, é troféu. Não tenho dúvida disso. E outra, tu jogou a final, né? O ruim é tu ser Todo rebaixado. mundo quer jogar final, né? Todo mundo quer chegar na final. Agora, se tu vai ganhar ou não... Quando tu fala, vai começar uma Libertadores, vai começar uma Champions League, tu pensa quem será os 2 finalistas. Claro. Não pensa o campeão, não, quem vai fazer a final. Ruim é ser rebaixado, o ruim é tu não classificar. Agora, perder uma final. Marco, eu sempre dizia pro meu jogador quando eu treinava o time: nós temos que estar todos os campeonatos entre os 4. É isso. Isso exatamente. é questão de honra para nós. Semifinal já é diferente, né? Se nós temos entre os 4, nós somos os 4 melhores times dos campeonatos que nós vamos estar disputando. Exato. Então nós temos que estar. Isso. Eu não lembro que eu fiquei em um campeonato fora dos 4 finalistas. Dos 4 colocados. Campo, então, suíço, futsal, tudo. Então, assim, isso é. Disputamos futebol de campo também, eu era treinador na época da Liga. Nós disputamos campeonato também, não fomos campeão, mas fiquemos entre os 4 também, fomos para a semifinal. Ganhamos times fortíssimos fora, em Braço do Norte, campeonato de campo, né? Certo. Mas daí eu Maneca, montava a seleção, e no meio né? do futebol de antigamente aí tinha umas confusão legal aí, né? Algumas coisas que... Umas um pouco muito desrespeitosas, umas que faziam parte do calor do jogo. Alguma situação, alguma história que te marcou assim, jogando em casa, jogando fora ou aqui dentro da comunidade do Guatá? Eu como jogador, isso na verdade, foi um jogo amistoso, no Amaral. No Amaral. No Amaral, Anitta e Amaral. Anitta e Amaral. Nosso time era muito bom, mas o Amaral também era bom. Eles tinham um time que jogava o campeonato de interior, de campo, e era muito forte o time deles. Mas nosso time também era muito forte. E lá deu uma briga muito grande. Fechou o tempo. Muito forte. Entendeu? Eu me lembro na época, o Cigarro jogava com nós, era um baita de um zagueiro, né? E eu jogava, na época eu jogava ainda no Anitta, entendeu? Eu levei uma paulada na cabeça do Bandeirinha. O Bandeirinha? O Bandeirinha me deu uma paulada na cabeça com a Bandeirinha bandeira. Entrou na briga também. Com a bandeira, né? Que é a bandeira deles lá, né? Que eu fiquei acho que uns 15 dias com aquele ovo na cabeça, né? Então a briga foi generalizada. Claro que briga no soco, aquela coisa, só o Bandeirinha que usou a coisa lá, nada de faca, revólver, nada disso, né? Aquele corre um atrás do outro, chute, soco, aquela coisa toda, foi uma das brigas mais fortes. E também teve um jogo também, acho que foi Anitta e Sul América, no campo do Anitta, que eles derrubaram o alambrado a trave de trás. Foi derrubado até o alambrado. Tu é louco. Foi, derrubado o alambrado. O alambrado, na verdade, já não estava muito firme, né? E o juiz meio que puxando o time adversário nosso, e o torcedor ali atrás, começaram aquela guerra toda. E o Anitta jogar com lajeado era só descer o morro, Meu Deus do céu, cara. E outra coisa, né? Todo mundo, tu acompanhou isso, pra te pegar um lugarzinho pra ver o jogo no alambrado, tu tinha que chegar cedo, né? Tinha que chegar cedo, senão tu não via. Não via, né? E era fechado. Era né? 1000 pessoas ao redor do campo. 1000 pessoas. Então, e atrás da trave lá, acho que até tinha algum palanque meio frouxo, quebrado, e aquele peso todo, desceu tudo. Derrubaram. Né?
Desceu tudo. Não deu invasão. Ah, não deu invasão? Não deu a invasão porque daí era, não sei, não lembro se era semifinal, alguma coisa, que ia prejudicar o time, né? O pessoal sabia que ia atrapalhar. Nós entramos, a diretoria entrou lá, pelo amor de Deus, fomos levantando, encostemos tudo, né? Já estava no final do jogo. Continuou o jogo. Continuou o jogo, daí a gente só levantou e, na verdade, tivemos que escorar, né? Porque daí não tinha mais como fazer mais nada, né? Ô Maneca, e nessa tua fase aí com a Anitta, como treinador, presidente, aqui dentro qual era o maior adversário de vocês dentro do município? Era Cairu, era o Guatá, era o Sul América? Depende do campeonato. Do período e do campeonato, né? Na verdade, se tornava mais difícil todos os jogos que nós jogávamos com Sumaré, com Sul América e com Guatá. Que era clássico, né? Era clássico. Muitos jogadores saíam daqui para lá, outros saíam de lá do Anitta para Sul América. Sul América saía pro Guatá, do Guatá saía pro Anitta, entendeu? Sul América foi muito jogar no Anitta, então aí criava-se aquela rivalidade. Era a semana inteira falando do jogo. Semana inteira, filmagem dentro de vestiário. Certo. Entendeu? Então assim, era um jogo mais difícil. Aí fora, aí era a rivalidade de jogo mesmo, aquele que fosse mais forte ganhava, né? E aí era. Mas o Cairu era um time que sempre foi forte, né? O Luizinho do Cairu jogou campeonato com nós da Liga. Na época que nós fomos campeão, o Luizinho era o nosso goleiro. Ah, o Luizinho. O Luizinho do Cairu. Então, assim, o nosso time era muito bom. O Pedrão era zagueiro nosso também. Na época que nós jogamos o campeonato da Liga também, que daí foi... Pedro Delfino. Bastante mencionado aí, pessoal da bola. Um baita no zagueiro, né? Ele fez dupla de zaga com Cigarra no Anitta, acho que uns 3 anos. Ah, bastante tempo. Bastante tempo, né? Maneca, e quero agradecer aí a tua disposição. A gente tá falando um pouco de futebol num sábado à tarde. Te deixar um espaço aí pra ti fazer Isso é muito importante, né? Falar de futebol é coisa boa, né? Muito bom, né? Tu esquece do horário, né? Esquece. Né? Acho que assim, foi uma época muito boa, né? Eu fui treinador do time do Barreiro, de salão, por muitos anos. Se não fui campeão, eu fui vice, como eu te disse. Então eu tenho talvez mais vice do que título, porque realmente que não é nenhum demérito, né? A gente ia todas as finais, então tu não poderia ganhar todas, né? Todas, né? Então isso acontecia bastante. Então, na verdade, eu fui mais treinador de salão e suíço do que próprio jogador de campo. De né? campo. De campo. Fui campeão campo aqui também, na época que foi feito esse quadrangular que a gente fez o time do Anitta. Eu treinei times também que a gente formou na época, times de famílias. Família Velho fez time para disputar campeonato da Liga de Orleans. Também disputamos campeonato, eu participei também. O seu Edmundo participou? Isso. Foram campeão, né? Eu tenho na entrevista do seu Edmundo. Disputamos campeonato em Bom Jardim também, de famílias lá. E nós montamos um time aqui, disputamos o campeonato da Liga de lá de Bom Jardim. Fomos campeão lá também. Fomos vice lá também. Não, o seu Edmundo era o presidente da CME, né? Isso, Então, assim, vários. Meu Deus do céu, né? Muitos anos, né? E tinha período de tu disputar 2, 3, até 4 campeonatos no ano. No ano, né? No ano. Então, assim, então é muito campeonato, né? Muito campeonato. Então, começava cedo e ia até final do ano, começava no começo do ano. E quando era jogos amistosos, então não existia, né? De segunda a segunda, era de janeiro, né? A janeiro e todo domingo, né? Então tu não tinha essa coisa. É aquilo de tu receber um time de fora aqui, faz um almoço, uma confraternização. O Anitta é o que mais fez, né? O Anitta é o que mais fez. Nós jogamos muitos jogos fora e eles davam o almoço para nós. Nós ia de manhã cedo já. Aí tu ia com aspirante, veterano e titular. Entendeu? Com os 3. Com os 3 times. Chegava lá, jogava veterano, almoçava e depois tinha aspirante e titular. Isso a gente jogou muitos anos fora, assim, né? E depois vinha também. Nós tivemos com o time de Joinville, vários anos eles vieram jogar aqui e nós fomos jogar lá. Com os 3 times, Joinville. São Paulo, na época do pistoleiro, o Anitta foi jogar vários anos em São Paulo com a Anitta, amistoso, entendeu? Em São Paulo? Em São Paulo. Teu pai morou lá? Na verdade, ele morava lá, a família lá, ele veio pra cá e conhecia o pessoal lá, e daí ele fazia jogos e a gente jogava. O time de São Paulo veio jogar vários anos aqui. E o longe, cara? E o longe, pra te ver como era forte os jogos amador aqui da nossa região, né? Aqui acabou tudo, né? Fortíssimo, Quantos anos veio, acho que mais de 3 ou 4 anos o time de São Paulo jogar aqui também, contra o Anitta, né? Aí ficavam nas casas, né? Pousavam nas casas. Claro. Entendeu? Então, tudo amigo, aí. tudo parente, um pouco parente, né? Conhecido. Então era muito importante esse tempo, né? Um tempo que infelizmente não volta mais, né? Não volta e dificilmente o futebol vai ter
nem 10% da força que já teve, né? Eu tive Porque tu falou ali, tinha o Sul América, tinha o Anitta, tinha o Guatá, e se tu fosse pegar a sobra aí, ainda montava mais um time bom, né? Nossa Senhora do céu. Era muito jogador bom, né? E pra Muito te ver que jogador teve bom. época, quantos campeonatos deu só de Lauro Miller? Só aqui dentro, E né? o período que entrou o time também, que daí liberaram o jogador, que entrava quilômetro 12. Até Rio da Vaca fez time para jogar campeonato, entendeu? E tinha campo lá na frente da igreja, todo mundo conhece, sim, muitos anos, né? Mas essa era coisas que o pessoal gostava de jogar, daí ia jogador daqui para lá, aí montava os E times, passou, né? Uma época que passou. Foi embora, né? Mas assim, é importante, é muito importante porque futebol fez parte da vida da gente, né? Então, a gente deu um salto para outras situações, tudo partiu do futebol, né? Tudo partiu do futebol, então, as amizades, as intrigas, que era passageira, né? É passageiro, sim. Não, tudo passageira. Todas as calor intrigas, do jogo, na verdade, era só uma discussão emoção de jogo, né? de um campeonato. Eu não lembro que eu fiquei intrigado com alguém do futebol até hoje. Por discussão de quadra, discussão de... Não se passava 2, 3 dias, já se resolvia. Até né? porque tu ia te encontrar de novo lá na frente no jogo de novo, né? Ia se esbarrar. E o que adianta tu brigar com o cara, entendeu? Então era muito legal isso e sempre foi muito bom. E nos finais aí eu só participei mais, foi salão, isso mesmo, né? Que é o que hoje mais está sobrando mais pro está município, sendo né? desenvolvido e praticado, né? Com certeza. Beleza, Maneca? Valeu? Obrigado. Obrigadão, abraço, Foi muito pessoal. Até a próxima oportunidade. Até a Valeu. próxima.